Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Ajuda Universitários. Nessa aula de Física, nós vamos estar falando sobre as leis de Ohm e discutindo sobre seus conceitos de tensão, corrente e resistência. Essa aula ela vai ter um caráter muito mais introdutório, um pouco mais teórico, porém, entender essa primeira parte é essencial para não ter dificuldades nas resoluções das questões futuras. Então, começando aqui, nós precisamos começar pelo básico. Vamos primeiro falar das unidades de cada um dos elementos que nós temos que estudar. O primeiro é a tensão, onde a sua unidade é dada em volts, representados pela letra V. A corrente, que a unidade se chama ampere, dado pela letra A maiúsculo, tá? V maiúsculo e A maiúsculo. E por último, nós temos a resistência, que a unidade é dada em ohm, e o seu símbolo é o ômega. Essas três características da corrente e três características da elétrica são as características básicas que nós devemos entender para um bom estudo da eletricidade. Então, começando aqui, nós vamos falar agora pela resistência. Para entender melhor a resistência, nós precisamos primeiro definir o que seria a corrente. Corrente é basicamente um fluxo de elétrons, ou seja, passagem de elétrons por um fio. Imagine que a corrente se assemelha muito à água percorrendo um tubo de PVC, um cano. A água, então, vai ser a corrente, vai ser os elétrons que estão passando por um fio. E a resistência vai ser justamente aquela característica que todo material tem de impedir a passagem de corrente. Ou seja, todo material ele vai tentar dificultar a passagem ou fluxo de elétrons por ele. Seja esse material o ar, o metal, o vidro, o plástico, todos eles vão ter uma resistência. Porém, alguns vão ter uma resistência maior do que outras. Por exemplo, o plástico ele tem uma resistência muito maior do que o metal, ou seja, vai ser muito mais difícil o fluxo de elétrons pelo plástico do que pelo metal. Então, quanto maior a resistência for do material, nós dizemos que ele é mais isolante. Quanto menor a resistência de um material, mais dizemos que ele é condutor. Materiais condutores são aqueles que têm facilidade na passagem de elétrons. Materiais isolantes são aqueles que dificultam a passagem dos elétrons. Então, e nós temos também um dos mais comuns, digamos assim, componentes elétricos que está presente em vários compartimentos elétricos, vários equipamentos eletrônicos e nas nossas casas, que é o resistor, que nós temos aqui alguns exemplos de resistência, tá? A resistência desses resistores ele é dado por essas fitinhas coloridas aqui, existem várias tabelas para como ler e tirar a resistência desses resistores. Nós temos aqui um exemplo de potenciômetro, esse mais de baixo, onde esse parafuso ele vai a resistência dele é regulável. Se quer uma resistência maior, podemos aplicar. Se quiser uma resistência menor, podemos aplicar. Durante a passagem dos elétrons, eles começam a se chocar. O choque de elétrons acaba gerando calor, como todos nós sabemos. Quanto maior o choque de elétrons, maior o calor. E num fio acontecem diversos choques elétricos, ou seja, com a passagem de corrente, há tendência do fio esquentar. E esse aquecimento do fio pelos choques de elétrons devido à passagem de corrente é conhecido como efeito Joule. E a gente usa o efeito Joule principalmente em chuveiros elétricos. Nós usamos o aquecimento gerado pela corrente para esquentar a água. E aqui embaixo, nessa figurinha aqui, embaixo do efeito Joule, nós temos a representação em um circuito elétrico de uma resistência, onde ela dá para esse zigue-zague aqui, ou simplesmente esse quadradozinho aqui. Ok? Aqui no estudo, nós temos as diferenças entre tensão e corrente, onde a tensão é dada em volts e a corrente é dada em amperes. A tensão ela é dita como a diferença de potencial entre dois pontos. Ou seja, um ponto ele vai ter uma maior tensão, vai ter um potencial diferente de outro ponto.
Devido à diferença de potencial entre esses dois pontos, é permitida a passagem ou corrente, a passagem de elétricos ou corrente, o fluxo de elétrons. Então, nós temos também a definição de corrente, é o fluxo de elétrons entre o condutor quando submetido a uma diferença de potencial. Só vai existir corrente se existir a diferença de potencial entre dois pontos. Imagine dois postes ligados por um fio numa rede elétrica. Só vai estar passando corrente por esses dois postes através do fio se existir uma diferença de potencial entre esses dois postes. Do contrário, não há passagem de corrente. Por isso que, por exemplo, se você vê um cabo de eletricidade jogado no chão e o chão estiver cheio d'água, a recomendação é que, se você precisar passar, né, por essa água, a recomendação é que você pule com um pé só, pois pulando com um pé só não vai existir a diferença de potencial que existiria entre os seus dois pés tocando. Como não existe diferença de potencial, não existe passagem de corrente e você não toma choque. A tensão em um circuito elétrico ela é representada pela letra U ou pela letra V. Não confunda esse V com o V de volt, tá? É só uma representação. E a representação de corrente no circuito elétrico é dada pela letra I. Aqui embaixo nós temos o exemplo mais simples de circuito elétrico, onde ele é dado por um gerador de tensão, tá? Por isso que tem positivo e negativo. Como tem diferença de potencial? Nós temos corrente, dado pela letra I, e a setinha indica o sentido da corrente. E nós temos o zigue-zaguezinho, como a gente já viu, que representa uma resistência, que é dado pela letra R. Uma coisa que deve se atentar é que sempre em um sistema elétrico, a convenção é de que a corrente ela esteja passando do negativo para o positivo. Então, por exemplo, nesse caso, a corrente estaria fazendo esse caminho como está mostrando aqui na setinha. Ok? Por fim, nós temos as leis de Ohm. Ohm foi um grande estudioso da corrente elétrica. E as suas leis são usadas até hoje para os mais diferentes problemas de elétrica. E elas são focadas principalmente na resistência, pois resistência é um dos componentes mais importantes para o estudo da eletricidade, pois é ele que vai tanto garantir a segurança do sistema, quanto a sua boa funcionalidade. Começando os estudos e até a próxima.